que às vezes a gente vê tanta queixa assim, né, nas mídias sociais da profissão, que não tem mercado, que não tem isso, que não tem aquilo, e às vezes os colegas, né, eles não estão enxergando oportunidades de atendimento que estão justamente como você fala, assim, além dos dentes, né? O dentista se ocupar da boca como um todo, né? É exatamente isso que eu percebi, né? Porque o mau hálito em si, ele talvez para o profissional, é um cheiro ruim. O paciente não escova o dente direito, não passa o fio dental direito. Eu já cansei de falar. E às vezes na cabeça do dentista é isso, falta de higiene, ponto. Só que não é, né? E na literatura, Maurício, 90% dos casos de mau hálito são de origem bucal. Então, a questão de mandar o paciente para o gastro é um mito, né? Eu acho que até talvez seja uma facilidade de desculpa para não ter uma vergonha, um constrangimento, né? O paciente às vezes chega até falando no consultório: doutor, eu tenho tido um pouco de mau hálito, minha esposa reclama, eu preciso ir no médico, vou no gastro, eu acho que eu estou com refluxo. Então, eles já chegam dando essa justificativa do mau hálito e que vão no gastro para ver se tem alguma coisa no estômago. Mas aí um dentista muito bem preparado consegue atuar falando melhor com esse paciente, né? Se ele vem já com essa história e existe a situação do paciente ter o problema, o mau hálito, e ele não saber que tem. Ele não identificar, não perceber, justamente porque existe a fadiga olfatória, da gente se acostumar com o cheiro, né? Então, quando é uma litose crônica e patológica, então aquilo já está persistente, já está no dia a dia da pessoa, é como a gente passar um perfume de manhã, né? E toma um cheiro. No final do dia percebe mais o cheiro do perfume. Mas muitas vezes, se a gente encontra uma pessoa, a pessoa, nossa, que perfume gostoso, qual que é? Então a outra pessoa percebe, mas a gente não. Então eu criei uma metodologia onde eu consigo diagnosticar alguma alteração de hálito, mesmo sem o paciente ter essa queixa principal, entendeu? Perfeito. Precisa do aparelho para fazer isso? Perfeito. Olha, por muitos anos eu trabalhei sem aparelho no meu consultório, né? O aparelho que eu tenho é o Oral Chroma, que é um aparelho do Japão, e ele deve estar em torno aí agora de R$ 100.000, mais ou menos. Então, assim, é inviável. Não tinha como eu falar, olha, eu vou falar de halitose, todo mundo tem que ter esse equipamento. E como eu Perfeito. tenho muitos anos sem equipamento, eu Uhum. criei um script onde a gente fosse cercando todas as possibilidades para chegar ao diagnóstico do paciente. Então, eu tenho dois scripts, na verdade, de consulta. O paciente que chega para mim reclamando de mau hálito, e aí eu tenho uma consulta de 2 horas de atendimento para eu chegar num diagnóstico mais detalhado, eu vou investigar. E um script de consulta mais do dia a dia, que eu uso para todos, mesmo que não tenha a queixa, eu vou usar como protocolo de avaliação. Então, é uma consulta mais enxuta, eu gira em torno de 45 minutos a 1 hora, e aí eu vou abordar esse paciente onde ele não se sente constrangido de falar desse assunto. Então a gente cria uma conexão, um vínculo muito grande, porque é um assunto delicado também. Mas a gente tem Constrangedor, né? muito. Inclusive, muitos dentistas falam assim para mim, Carol, eu nem falo sobre isso, porque eu acho muito constrangimento falar desse assunto. Tá, e quem que vai falar disso, né, com o paciente se não for o dentista? Uhum, uhum, uhum. Perfeito. Olha só, duas coisas importantes que eu observei assim. Uma é a questão de como que se tu quisesse, não sabe fazer, então encaminha, né? E aí então vem essa história, vai para o gastro, vai para cá, vai para lá, e você acaba perdendo esse paciente, perdendo todo esse atendimento. É uma zona de conforto, na verdade, que o cara está inserido ali nessa. Como eu não sei fazer isso, então eu vou passar esse paciente adiante. E isso acaba acontecendo com um monte de coisa, né? Isso acaba acontecendo. Com estomatologia, isso acontece direto, assim, né? Às vezes até a gente brinca que é o né? Ao gastro, ao buco, ao isso, ao aquilo, e não resolve as coisas. E a gente precisa ser um pouco mais proativo. E a outra questão importante dessas duas é justamente esse caminho, que essa consulta que você falou aí, dos 45 minutos, né? Para você falar para o paciente sem constranger ele, porque também a gente sabe de um pensamento muito comum, assim, o paciente veio para fazer uma restauração, clareamento, eu vou falar de mau hálito, esse cara vai embora.
E eu vou perder o paciente, vou perder a queixa que ele veio aqui pro consultório, né? Eu vou te explicar como é que eu abordo o paciente para ganhar o paciente. Porque, na verdade, esse assunto, ele parece constrangedor, mas se você souber usar essa consulta ao seu favor e a favor do paciente, torna uma consulta diferenciada. Então, é onde o paciente vai falar assim para você: nossa, doutora, mas ninguém nunca falou sobre isso comigo. Por exemplo, muitos alunos meus falam: agora que eu pergunto se o paciente tem amígdala e pergunto se ele tem casos amidalianos, eu descobri muitos pacientes antigos que têm um problema de casos amidalianos. Então, é algo que está fora da nossa anamnese convencional. Cuidado, né? E isso não tem preço. Eu falo que é um momento de encantamento e de conexão que ganha o paciente, sabe? Às vezes o dentista nem preenche uma anamnese junto com o paciente. Preenche lá na recepção, depois bate o olho naquelas perguntas mais importantes, de emergenciais, medicação. E não, gente, eu falo que a anamnese é o momento mais importante da consulta e que você vai criar uma empatia, uma conexão com o teu paciente ao ponto dele querer ficar com você, querer te indicar paciente, querer fechar o tratamento. Então não tem porquê a nossa consulta ser uma consulta rápida e fugir. Lógico que eu ouço a queixa principal do paciente, mas eu falo que não é a minha primeira pergunta da anamnese. Porque o paciente, para mim, não precisa ter um problema para vir no meu consultório. Ele precisa fazer controle periódico, prevenção. Então, eu não tomo isso inicialmente como um foco. Ó, qual é a tua queixa principal? Porque eu já vou direcionar na cabeça do paciente que ele precisa de uma queixa para ir para o meu consultório? Não. Ele tem que ir periodicamente, independente de dor, de qualquer sinal, né? Então, eu conduzo dessa forma ao ponto de, no final, encantar o paciente com as novidades que ele tem de experiência, né? Sensacional. Concordo demais contigo, né? Porque se você faz uma anamnese negligente, o paciente vai ser negligente para responder também. Então, se você dá aquela folhinha lá para ele marcar a cruzinha ou preencher, muitas coisas ele nem vai entender, muitas coisas nem têm relevância com o caso em si, e à medida que você vai conversando, você vai personalizando isso, né? Você vai mostrando interesse, você vai direcionando mais a conversa. E às vezes até troca receitas, né? Assim, porque dá uma descontraída, dá uma variada no assunto e acaba falando de outras coisas. A anamnese é muito importante, a gente precisa se dar conta disso, né? Mas sabe que eu sou filho de dentista, né? Meu pai trabalhou no interior a vida inteira. E acompanhei muito, de vez em quando eu ainda acompanho ele ainda trabalha, né? E os dentistas antigos, eles têm essa pegada da conversa, né? Desse vínculo. Não está muito focado na saúde do paciente como a gente deve focar hoje, né? Mas, enfim, tem muito disso, né? A gente aprende bastante. Sim, com certeza. E olha só, se o paciente chega, então, para consulta com essa queixa aí da litose, feita essa parte toda aí da anamnese, nós vamos passar o paciente para a cadeira ali. O que é chave para a gente olhar, assim, para a gente, no exame físico? Olha só. Então, eu uso alguns critérios para chegar no diagnóstico. O primeiro é a anamnese, né, que tem as perguntas chaves. O segundo é o exame clínico. Então, ali, exame físico. Eu faço o exame extra-oral, exame intraoral e falando em halitologia, o que a gente precisa olhar e não esquecer nunca, né? A língua, que é a principal causa do mau hálito, é o biofilme lingual, ou saburra lingual, ou língua branca, ou enfim, tem vários nomes aí, né, na literatura. E esse biofilme lingual, ele nada mais é do que bactérias, células epiteliais descamadas, restos de alimento e saliva. Então fica ali, eu falo que é o tapete da boca, né? Fica ali acumulando tudo, aquela sujeirada. E muitas vezes o dentista não manda o paciente higienizar corretamente essa língua. Mas mais do que isso, voltando lá no exame clínico, então, a gente olha a mucosa. Então, se você encontra ali uma mucosa descamada, né, que tem ali, por motivo seja sistêmico ou traumático, né, essa mucosa soltando uma pelinha, né, uma película, às vezes ela está até escoriada, está machucada, seja porque o paciente tem hábito de mordiscar a bochecha, lábio, ou mesmo um aparelho ortodôntico que ele está usando e está causando também esse trauma. Alguns casos a gente observa
pela deficiência de vitamina D, vitamina A, até uma descamação aumentada na mucosa oral. Então, a gente vai investigar, né, medicações, motivos dessa descamação estar acontecendo. E aí a gente tem uma lista, sejam elas descamações por motivo traumático ou sistêmico. Então, a gente olha isso também no exame clínico. Higiene, não tem como. A segunda principal causa da halitose é a doença periodontal. Então, a gente vai fazer um exame clínico também com sondagem, é bastante minucioso, né? Porque nem sempre tem um foco ali visível, uma inflamação, algo realmente apontando a doença periodontal. Então, eu gosto muito de fazer uma sondagem nesse momento, procurando bolsas e tudo mais. E principalmente é isso. E a outra coisa, a questão do ressecamento. Eu observo muito o quanto aquela mucosa brilha, o quanto aquela língua está ressecada ou hidratada, porque outra principal causa da halitose é a hipossalivação. Então, baixo fluxo de saliva aumenta ali a quantidade de bactérias anaeróbias, proteolíticas, que são as principais causadoras também do mau hálito, né? Então, elas precisam ter substrato proteico, né, aumentado na cavidade oral, e aí a gente pensa na descamação, na parte de dieta também, e a gente precisa ter essas bactérias proteolíticas anaeróbias aumentadas. E são geralmente as mesmas bactérias da doença periodontal, tá? E isso na língua, né, essas bactérias metabolizando essa proteína, liberam os compostos sulfurados voláteis, que é o que a gente chama de mau hálito, né? O enxofre, um mal cheiroso. Então, isso quando é perceptível, né? Esse odor, quando ele é ruim para outra pessoa, né? É agressivo, aí a gente chama de mau hálito. Porque bactéria todo mundo tem, mas quando elas estão aumentadas e a gente tem esse substrato proteico aumentado, a gente vai ter um mau hálito notável. E aí, se isso é constante, diariamente, a gente chama de halitose patológica e precisa de tratamento. Tu vai falando, vai vindo um monte de perguntas na minha cabeça. Vou começar pela última coisa que tu falou. Então, essa questão da halitose, a gente tem critério para diagnóstico, né? Que você quantificou ali direitinho. Então, não é um dia ou outro, né? Que o cara estava com mau hálito, enfim. Não, tem critério para diagnóstico. Isso é importante, né? A gente saber disso, saber que tem critério. E aí, a outra coisa que você estava comentando, da hipossalivação, com a pandemia agora, pelo menos os meus pacientes, muitos deles começaram a ter manifestações decorrentes de estresse. Várias doenças bucais e tal. E alguns pacientes procuraram tratamento médico, né, para as questões do estresse, e eu percebi empiricamente, né, eu não contei isso, não quantifiquei, mas eu percebi um aumento no número de medicação, né, principalmente clonazepam, essas medicações antidepressivas que dão xerostomia, né, que dão a secura, né. E essa relação, certamente, ela vai acabar estabelecendo, ou vai acabar acontecendo na halitose, né, imagina. Sim. Então, falando tanto nessa pergunta da saliva como nos critérios para o diagnóstico, então eu uso a anamnese, eu faço esse exame clínico também minucioso, a gente tem até um checklist que é bem legal, porque para o dentista às vezes é um assunto novo, então eu criei um checklist de forma a, olha, isso, se existir isso, o motivo da halitose é esse, o que você tem que fazer, né, com essa situação. Então, perfeito. Uhum. Interpretação. Mas além disso, Maurício, eu realizo a celometria, né, com todos os pacientes. Então eu faço em repouso de rotina. Então, independente da queixa, é protocolo avaliar a saliva em repouso de todos os pacientes. Se eu tenho um paciente com queixa de alteração salivar ou de mau hálito, eu vou realizar outras celometrias, não apenas de repouso. Eu faço as estimuladas também para avaliar melhor parótidas e até o potencial de resposta, né? A função residual de resposta mesmo dessas glândulas maiores. Então, para o protocolo de consulta mais rápida, eu faço a celometria em repouso, avalio o pH, avalio o volume, o ml por minuto produzido, avalio viscosidade, avalio turbidez e coloração dessa saliva. Então, isso me ajuda também. Por que eu faço a celometria de repouso? Porque
significa praticamente a saliva basal, que está a maior parte do tempo na nossa boca, né? Então, durante o dia, essa é a saliva que banha, na maior parte do tempo, nossos dentes e nossa mucosa. Então, é essa saliva que eu avalio de rotina. Se nesse primeiro exame, mesmo se o paciente não tem queixa, eu identifico algumas alterações, ou pela queixa de anamnese, pelo exame clínico, aí eu faço a celometria com estímulo mecânico também, que são 2 celometrias de diagnóstico, né? Eu vou avaliar funcionamento de submandibulares e sublinguais, principalmente pela de repouso, e avalio as parótidas, principalmente no estímulo mecânico. E se eu tenho problemas nesses resultados, eu vou para as outras celometrias. Mas aí é outro assunto, é muito profundo isso aqui. Sim. É porque a hipossalivação ela é muito importante. Se a gente não tratar essa quantidade, essa qualidade salivar, eu não tenho resposta positiva no meu tratamento. Então eu fico, às vezes, dando voltas, limpa a língua, usa algum produto, né? Que existem sim produtos coadjuvantes para esse tratamento, mas eu não resolvo de forma mais definitiva. Né? Eu falo que não tem cura para o mau hálito. Existe controle. Assim como a diabetes, a hipertensão, é controlável. E o paciente, ele aprende isso no nosso consultório. Ele recebe orientações para entender. É diferente, por exemplo, você está com febre. A boca fica amarga, fica seca, a língua fica mais esbranquiçada, mas é um período, né, que você fica nessa situação e você tem um motivo para isso. Então a gente chama de halitose temporária. E aí você sabe que aquilo não é uma coisa do seu dia a dia, é esporádico. Então, quando você restabelecer tua saúde, né, teu resfriado, a tua febre que seja, esse mau hálito melhora. Então tem toda essa oscilação aí que a gente vai entender por cada paciente. Mas eu uso também um teste de estresse. É o outro pilar para a gente entender a situação emocional do paciente. E eu faço esse teste de estresse também com todos os pacientes antes da consulta. Eu mando para o paciente um link, né, com um teste para preencher. E aí eu já conheço um pouco como é que está a vida do meu paciente. E ainda mais com pandemia, eu tenho percebido muitas alterações também. Na salivação, por conta do estresse por si só, e pelo aumento do uso de medicações também. Tem uma pergunta aqui, se essa cielometria é feita com algum aparelho específico. Acho que até a gente pode ampliar isso, assim, né? Falar um pouco da questão de tecnologia, assim, né? Se precisa de um aparelho com essa tecnologia muito sofisticada, se ela é mais simples, como é que é isso? Legal. Gente, para fazer essa consulta de diagnóstico, assim, de halitose, a gente tem de custo o papel da anamnese, um copinho de café e uma seringa descartável. E uso... Aí, antigamente eu não usava, hoje em dia eu uso com todos os pacientes a fita de pH, que custa em torno de 35 centavos a 40 centavos por fita. A gente compra uma caixinha, né, com 100 e está em torno de 35 a 40 reais. Então esse é o meu custo para fazer celometria. Eu já faço análise junto com o paciente. Olha só, pessoal, custo baixíssimo, precisa saber fazer, precisa ter conhecimento. E a Carolina ensina, né, como fazer para os DEDs, né, para os dentistas além dos dentes. A gente já falou da questão de causas bucais, a gente falou da questão de você poder avaliar bem através da anamnese, exame físico, impactos que a pandemia está trazendo nisso aí, da importância disso para a odontologia, de você ter uma consulta diferenciada e como é que isso impacta no atendimento, assim, na repercussão do consultório. Assim, isso possibilita ganhar mais dinheiro no atendimento dos pacientes? Isso possibilita ter mais pacientes? Ótima pergunta. A gente tem 2 caminhos aí, né? Como eu disse, você pode, a partir do momento que você estuda, se divulgar odontologia, né, que atende pacientes que precisam dessa ajuda, e a gente for pensar que 3 a cada 10 pacientes na nossa cadeira tem esse problema de mau hálito, são muitos pacientes que estão sentando para o dia a dia, Maurício. O que os DEDs fazem, e foi o que eu comecei a fazer lá atrás, eu ganhei segurança para cobrar consulta e aumentar valores de qualquer procedimento que o paciente fosse precisar. Então, não apenas pensando em cobrar pela celometria ou tratar mau hálito e saliva, mas sim valorizando o nosso atendimento, olhando o paciente como um todo, pensando numa odontologia mais integrativa, inclusive, né? Porque a saliva, ela pode, inclusive,
nos fazer desconfiar de uma diabetes, de um hipotiroidismo, de alguma síndrome de Sjögren, alguma doença autoimune que possa também causar uma hipossalivação. Então, às vezes, o paciente ele não tem esse diagnóstico, não sabe. E apenas a gente ali fazendo uma consulta completa, a gente pode encaminhar para o médico nesse sentido, olha, ou solicitar exames que seja, né, para poder verificar como está a glicemia do paciente, enfim. A gente consegue enaltecer ali saúde. E isso a maioria dos dentistas não fazem, né? Infelizmente, acaba ficando aquele foco em procedimentos, em tratar dentes, e isso acaba por não valorizar aquele processo de consulta, de avaliação. Então, eu prezo muito por isso. A gente realmente enaltecer. E outro ponto, assim, muito importante, que também eu acho que não é uma visão muito clara, assim, para todo mundo. A não ser para quem faz pério. É que você comentou antes que o paciente não vai ter cura. Esse é um paciente que vai ficar crônico no consultório. Crônico não, né? Ele vai ficar recorrente no consultório, que ele vai precisar de acompanhamento e tal. E é uma coisa que também, em muitas especialidades, assim, não tem essa visão, né? Você vai lá, faz aquele atendimento, procedimento que o paciente tem ali, a queixa, e aí você acaba desvinculando esse paciente. E essa questão do vínculo, de o paciente ter que fazer consultas de retorno, isso é uma coisa que também a gente fala bastante na estomatologia. Com o passar do tempo, isso vai impulsionando teu consultório, né? Isso vai impulsionando a tua agenda. E aí, Exato. como é que é feito essas consultas de retorno? Assim, a frequência, cobra igual antes, não cobra? Como é que é essa dinâmica? Olha só, Maurício, os pacientes de halitologia, que tem mesmo alterações, a gente faz retorno. No começo pode ser quinzenal, para ver se o paciente está conseguindo fazer o que você pediu, se o resultado... porque a gente só tem resultado se o paciente segue as nossas orientações. Isso envolve mudança de hábitos, envolve uma ingesta maior de água, envolve todo um critério baseado no que a gente encontrou de causas, né? Então, eu preciso acompanhar esse paciente, saber se ele está conseguindo fazer o que eu pedi, estimular as glândulas salivares no dia a dia, como eu solicitei. E aí eu encontro de 15 em 15 inicialmente, depois eu posso espaçar, né? Espaçar para cada 6 meses. Se o paciente ele está seguro com o tratamento, eu tratei o paciente, eu devolvi segurança, porque isso é uma coisa muito importante, o paciente de halitologia, a gente precisa devolver segurança de que ele está bem, né? Por isso a gente faz também o exame organoléptico, eu não citei isso, mas é um pilar também. O exame organoléptico, a gente afere o odor, né, do ar expirado pelo nariz e pela boca do paciente. A gente compara o odor para saber a origem disso, se é apenas bucal, se está relacionado à química gastrointestinal. Então, a gente tem o exame organoléptico para complementar. E antes da pandemia, eu fazia esse exame com todos os pacientes. Eu cheirava a boca, o ar bucal e o ar nasal, né? Isso mesmo sem eles reclamarem de mau hálito, imagina só. E agora, com pandemia, eu peço para o paciente levar um acompanhante. Então, ele vai acompanhado de alguém que, né, ele já convive, e aí eu ensino o exame lá no consultório, existe uma graduação, uma nota que a gente dá para esse odor, se ele está alterado, e aí a gente vai anotar isso na primeira consulta, e a gente tem como parâmetro, né, na reavaliação, a gente vai refazer a cialometria, a gente vai refazer o organoléptico, a gente vai fazer perguntas que foram identificadas como problema, a gente vai ver como estão agora essas questões. Então, eu preciso de acompanhar. E mesmo depois que eu dou uma alta para o paciente, está resolvido, está solucionado, ele vai fazer retornos pelo menos a cada 6 meses ou no máximo 1 ano. Depende muito dessa questão periodontal também, se o paciente precisa, porque a halitologia, a gente trabalha um pouco como um médico, porque eu não preciso fazer nenhum procedimento odontológico. Eu não incluo a limpeza no meu valor de consulta e de tratamento. Então, ele precisa fazer uma profilaxia, ele vai receber um valor à parte da profilaxia. Ele precisa de uma laser terapia para estímulo das glândulas. Olha, no seu caso, a gente vai entrar com 10 sessões de laser terapia, o valor é X. Então, isso tudo vai sendo somatizado, né? Além da questão do diagnóstico, porque o meu valor de consulta, ele envolve o quê? Envolve essa consulta de diagnóstico
e envolve mais 1 a 2 retornos. Depende do caso, eu ponho 1 ou 2 retornos inclusos no valor. Tá? Depois, a cada retorno, ele paga uma consulta, um valor menor, mas ele paga por retorno que ele vai fazer. Então, existe todo, sim, esse cronograma de acompanhamento com esses pacientes. E, geralmente, se ele tem a queixa de mau hálito, ele volta certinho, ele faz tudo o que precisa. E é uma oportunidade do dentista divulgar isso, né? Porque o paciente está perdido. Eu recebo muito paciente que já foi em gastro, já foi em otorrino, já fez muitos exames, endoscopia, naso, olha, doutora, já fiz todos esses exames, já tratei refluxo, não melhora. Então, eles gastam muito tempo e muito dinheiro indo em médicos. E quando eles encontram um dentista que, de fato, resolve o problema deles, e que não é um dentista que fala assim, a gente vai fazer a limpeza. E a minha parte é essa. Eu resolvi a parte de perguntar, ó, pode ir pro médico que aqui tá tudo bem. Então, eu recebo paciente. Eu fiz semana passada no dentista. Ele falou que minha boca tá tudo bem. Então, isso é um problema muito grande. E a gente tem que trazer pra gente. Porque se 90% é bucal, o que a gente vai mandar pra gastro, né? Claro, claro. O paciente veio com aquela sacola de exames, assim, dessa grossura, de um monte de coisa que fez, que não tem nada a ver com o problema, né? Queixas, assim, inespecíficas. Uma vez me ensinaram uma coisa, eu não sei se tem fundamento ou não, eu queria a tua opinião. Que é o paciente que não sabe se está com mau hálito ou não, dele dar falou de outra pessoa cheirar e tal, né? Que é dele dar uma lambidinha no dorso da mão, esperar um pouquinho e cheirar a própria mão. Isso tem fundamento? Não, é a autoavaliação, né? Então tem duas formas. Ou a própria pessoa fazer assim, ó, e assoprar, né? E sentir o próprio cheiro, ou lamber o pulso e cheirar. A saliva, ela tem cheiro, ela não é sem cheiro algum. Então, quando a gente lambe, ela vai secar, né? E a gente vai sentir um cheirinho, mas isso não é um cheiro real, assim, de hálito. Você não pode considerar isso um teste, né? Eu tenho ou não mau hálito. A melhor forma é de você perguntar para outra pessoa. Fazendo organoléptico, a gente usa uma caneta, a distância geralmente usada é a distância de uma caneta, 15 centímetros. Então, você fica, né, com o nariz, o examinador, a distância de 15 centímetros da boca do paciente. E aí, vai como se estivesse assoprando uma vela. Vai assoprar bem lentamente e aí esse ar é sentido. Então, se o paciente tem um mau cheiro a 15 centímetros, a gente toma uma distância maior. Então, a gente vai para uma distância de 30 centímetros. Assopra de novo. Se a 30 centímetros tem um mau cheiro ainda perceptível, o grau dessa halitose está mais intenso. Então, a uma distância maior, eu ainda sinto um mau cheiro. Então, esse paciente tem um mau hálito mais acentuado. Então, a gente tem uma tabela de graduação. Então, a gente dá nota para o mau hálito. Assim como pode existir um mau hálito do paciente entrar. Sabe aquele paciente que entra na sala e você sente o cheiro? Já viu, né? Já viu. Tem. Esse aí é o grau máximo de mau hálito. E eu atendi pacientes assim, principalmente antes da pandemia, que a gente já, né, ficava sem máscara. Então, a gente sente o cheiro, gente. Então, tem muita gente perdida, pacientes assim, a rodo aí, precisando de atendimento. E, Carolina, essa questão de fluxo salivar, assim, e aconselhamento de consumo de ingesta de água para o paciente, né? Isso é importante também, né? Super. Super. Você está bebendo água aí, Maurício? Eu tô aqui, ó, já tá no fim, ó, já tem quase todo o meu copo. Eu fico desesperada se eu não vejo outra pessoa bebendo água. Então, beba água, gente. Por que eu falo isso, Maurício? Eu faço uma conta, né? Eu pergunto na minha anamnese o peso do paciente e aí eu faço a conta de 35 vezes o peso. Isso vai me dar a quantidade em ml, né, de água por dia que o paciente tem que tomar. Então, eu faço essa conta para todos os pacientes e todos os dados da consulta que são relevantes, eu faço fotos, eu faço um laudo. Eu criei um laudo de saúde bucal onde eu coloco dados importantes que eu coletei na minha consulta, o resultado do exame salivar, o que significa, porque o paciente assim, tá, você fez o exame, e daí? O que é pH 6,5? Então eu explico o que é o normal, né? Como se fosse um exame, sabe um exame que a gente tem lá uma referência, e aí
dá o resultado, né, do exame. E eu criei o laudo nesse sentido. Então, eu coloco o que é normal, o porquê que eu fiz esse exame no meu paciente e eu explico o resultado dele. Então, eu tenho algumas coisinhas meio padrões. A minha secretária mesmo que monta esse laudo para mim. Eu só entrego para ela uma ficha de coleta de dados, onde eu escrevi os resultados, né, as coisas que eu coletei de importante ali. E ela cria o laudo, ela monta o laudo e manda pelo WhatsApp do paciente. Então, ele recebe toda a experiência da minha consulta através desse laudo no WhatsApp. Então, isso também acaba sendo uma forma de divulgação da minha consulta, do meu atendimento. Isso é uma coisa muito legal também e justifica, né? Porque o paciente fala, ah, doutora, agora eu tô entendendo, né? Meu pH tá ácido e eu tenho esse monte de cárie e eu não sabia, porque o dentista sempre falava que eu só não escovava os dentes, por isso que eu tinha os meus dentes tão cariados. É óbvio, né, que quando o paciente enxerga uma fita de pH, 5,5 de pH, e você explica que isso está fora do padrão, que isso predispõe, né, a ele ter mais cáries, e fala da dieta, vai falar de hábitos, obviamente, mas ele enxerga como você trazendo uma luz, algo diferente para ele, que ninguém nunca falou. Então, a gente eu falo muito de halitologia, mas com o exame salivar, a gente consegue linkar com as outras questões. Por exemplo, um dentista que faz muita cirurgia. Se a gente tem uma saliva de boa qualidade, a cicatrização também vai ser mais favorável para esse paciente. A gente consegue linkar a saliva com tudo. O paciente que usa prótese total, se ele não tem saliva, não cria aquela adesão da prótese com a mucosa. Então, às vezes, o paciente está com aquela prótese soltando, machucando e está faltando lubrificação, está faltando mucina nessa saliva, muitas vezes, para que aquilo realmente tenha uma adesão e uma função da prótese, o paciente comer melhor. O paciente começa a ter uma dieta pastosa porque não tem uma boa dentição, uma boa prótese que tenha uma boa retenção e tudo vai piorando, não mastiga, não produz saliva e assim vai só somatizando os problemas, né? Mas eu estou encantado, estou encantado. Eu estou achando sensacional. Estou aprendendo, sim, coisas. E olha que eu faço estômago, né? A saliva é uma coisa assim que tá no meu painel Falei, vou falar com o professor de estômago, meu Deus, ele já sabe muito de halitose também. Mas eu acho que está um pouco fora da nossa rotina, né, Maurício? O que você acha? Estou adorando, o pessoal, só elogios aqui. Estou aprendendo um monte. Pessoal, olha só quanta coisa a gente pode fazer, né? Quanta coisa a mais de atendimento dos nossos pacientes, de cuidados. Esse lance de mandar avaliação pelo WhatsApp, eu achei sensacional, né? Porque não tem jeito, as pessoas vão mostrar para os outros. Ah, olha aqui o que a doutora me mandou, a doutora, né? Isso é assim, um canhão para o consultório, né? Essa divulgação, assim, muito interessante, muito bacana, assim. A gente acontece também. Só eu li alguns artigos que falavam sobre o quanto o paciente guarda a informação do que ele ouve no consultório. E o paciente não registra nem 20% do que ele ouve a gente falando na consulta. Então, eu pensei no laudo também, no intuito de registrar aquele momento como algo importante, como algo informativo, que ele não presenciou antes, ele não sabia de tudo aquilo. E um registro da saúde dele naquele momento. Então, por mais que ele não guarde tudo que eu falo na consulta, as informações, eu dou muita orientação, por exemplo, a orientação de higiene de língua, eu dou na primeira consulta, porque isso também já é um degrau a mais para o paciente se sentir acolhido e se sentir cuidado por mim, porque ele nunca ouviu isso antes. Então, a partir do momento que ele ouve, ele realmente considera que ele está no lugar certo. Então, eu passo essa informação na primeira consulta. E aí eu coloco também orientações importantes no laudo de saúde bucal, para que ele tenha isso por escrito em casa. Eu vou abrir lá, vou ver o que a doutora mandou e o que ela falou sobre isso, que eu lembro que está escrito. Então ele tem na mão dele registrado as orientações iniciais, para ele começar a ter mais saúde. E eu acho que a odontologia é isso, né? É a gente começar a cuidar de saúde e tirar o foco da doença apenas. Né? A doença é uma consequência, às vezes, de muitas coisas aí da rotina do paciente. Então, eu sei que você mostra aí um monte de lesão e tem que cuidar, tem que tratar mesmo, mas eu também penso na prevenção
antes disso tudo acontecer, se a gente abrir um pouco mais os olhos, né? E começar a falar de sono, de alimentação, de atividade física com os nossos pacientes, a gente vai trazer uma nova visão ali para o nosso atendimento, né? O paciente vai perceber mais valor e é onde os dentistas conseguem cobrar mais pela consulta, cobrar mais pelos seus procedimentos, se valorizar, e eu prezo muito pela valorização da nossa odontologia. E, enfim, fora a oportunidade aí que eu tô falando na questão da litologia e da parte salivar também, que é uma oportunidade incrível para ter mais pacientes também.